Bom, acho que a gente pode começar, né? Como eu falei, em respeito aos que estão aí. O brasileiro tem uma característica boa de atrasar, né? Mas vamos começar. Então, Dauro, eu queria te agradecer por você estar aqui presente. Pessoal, vocês vão colocando as perguntas no chat, mas de qualquer forma, 10 minutos antes a gente vai estar aberto a perguntas, tá? Então a gente vai estar conversando e à medida que vocês forem tendo dúvidas ou colocando comentários, o chat está aberto e aí vocês podem estar colocando o comentário de vocês, ok? Vocês podem também deixar o vídeo disponível, só peço que os microfones fiquem desligados, né? Mas o vídeo pode estar disponível também, se vocês quiserem, ok? Então eu vou pedir aí para o Dauro se apresentar, né? E depois a gente vai começar aí o nosso bate-papo sobre o Lean na indústria, né? E a gente vai falar muito de um caso prático mesmo, né? A gente vai estar falando do que nós vivenciamos, tanto eu quanto ele, e ele vai estar mostrando as dificuldades, os pontos fortes, o que ele ganhou com isso. Ok, Dauro? Se apresenta aí, por favor. Beleza. Bom, primeiramente queria agradecer a Renata o convite. É uma experiência boa, né? Poder falar um pouco sobre esse tempo que a gente tem na indústria. Meu nome é Dauro Trindade, para os que não me conhecem, alguns aqui são amigos, são conhecidos, né? Minha formação acadêmica é engenharia elétrica, eu fiz engenharia elétrica e eu trabalho na indústria há 37 anos, sendo que nos últimos 34 na Michelin. Então, eu entrei na Michelin em 1986 e estou saindo esse ano. Esse ano é esse mês, né? Essa semana é a minha despedida. Então, eu completei 34 anos no último dia 16 de junho. E nesse período que eu trabalhei na indústria da Michelin, eu passei por alguns postos da área técnica. Comecei trabalhando na área técnica, a parte de industrialização de produtos novos, desenvolvendo os novos produtos para compostos para os pneus. Depois fui para uma área de gestão, fiquei como responsável do laboratório de medidas físicas de Campo Grande, como responsável técnico num departamento da fábrica de Campo Grande. A fábrica de Campo Grande cresceu muito nos últimos 10 anos, mas ela basicamente era uma fábrica de compostos, de misturas, que a gente chama na Michelin mistura, mas aí no mercado chama manta, compostos, né? E para fazer o pneu propriamente dito, uma fábrica de pneu de ônibus e caminhão. E depois nos últimos anos, a gente construiu uma fábrica de engenharia civil e pneu para agricultura. E hoje o site é um site bem grande, é um dos maiores sites do Grupo Michelin, está entre os 3 maiores sites em volume de produção do Grupo Michelin. E depois de 2008, eu fui para a área de treinamento, foi quando eu trabalhei durante 7 anos, saí de trabalhar diretamente na indústria para uma área de formação, de treinamento, e aí foi quando eu e Renata trabalhamos juntos, né, na mesma equipe. Eu tive o prazer de conhecer a Renata lá atrás, há 20 anos, 20 e poucos anos atrás. A Renata era minha cliente lá em Resende, e eu era o fornecedor de misturas para ela, então imagina como é que era essa relação, a Renata me cobrando resultado e eu tendo que mandar meus produtos bons. Sempre boazinha. Sempre boazinha. E depois de 2008, quando eu fui para a área de treinamento, eu fiquei na área de treinamento 7 anos, até 2015. Em 2015 eu voltei para a fábrica e fiquei como gerente de produção de uma área da fábrica, de um departamento da fábrica, de fabricação de misturas. Fiquei nesse departamento até dezembro de 2019 e no último ano e meio eu fiquei como responsável de uma carteira de projetos da indústria. A indústria toda tem 4 ou 5 chefes de projeto, que são responsáveis por projetos na indústria, e a gente trabalha com cada um com lotes, com carteiras de projeto. E aí eu fiquei até agora, essa semana, que eu vou estar parando como responsável de projeto. Então, essa é a minha história na Michelin, fazendo um resumo bem rápido desses 34 anos. Tá ótimo, Dauro. Então, vamos falar aqui um pouquinho do Lean, né? Eu acho que, bom, também só vou me apresentar rapidamente, para quem não me conhece, né? Está participando aí pela primeira vez conosco. Então, também, eu trabalhei na Michelin por 20 anos, sou engenheira mecânica, e depois saí da Michelin por livre e espontânea vontade.
e fui trabalhar na Lilo, como diretora do site da Lilo, né, que fabrica mamadeira, chupeta. Fiquei lá por 2 anos e há 3 anos, praticamente, vai fazer 3 anos que eu tenho minha própria empresa, onde o foco principal é a consultoria Lean. Tá? Então, só para ter uma visão geral também do trabalho que a gente realizou aí. Bom, então vamos falar um pouquinho de Lean, Odauro. Então, para você, né, para falar um pouquinho para o pessoal aí que não conhece ainda ou conhece pouco, o que é o Lean, né, e quando que você começou a aplicar isso na sua vida profissional? Conta um pouquinho dessa história para a gente. O Lean Michelin a gente chama de MMW, né? Michelin Manufacturing Way, né? A Michelin ela tem uma cultura centenária. A Michelin é uma empresa centenária. Então, muito antes dessas ferramentas, a empresa já tinha uma gestão de produção que ela já tinha criado, que ela já administrava. E ela evolui no tempo. É igual a área de qualidade. A área de qualidade, hoje a gente é certificado em ISO 14000, ISO 9000, ISO TS, mas a Michelin já tinha uma gestão de qualidade. Então, lá atrás, tinha como fazer a gestão do processo, como acompanhar o processo, isso já existia. Só que era uma coisa assim muito ligada, cada site desenvolvia de uma maneira, cada planta tinha uma maneira de gerir. Isso levava a você ter algumas plantas, alguns sites com resultados muito bons e outros sites com resultados não tão bons. E aí sempre teve muito benchmark interno, a gente sempre viajou muito. E aí o que eu vi acontecer quando a Michelin começou a fazer essa gestão mais baseada realmente no Lean, né, que é essa gestão que foi criada pela Toyota nos anos 50, é uma padronização, é uma standardização. Então o que a gente observou é que hoje, a gente acompanhando hoje, todas as fábricas, todos os sites, né, e eu conheço alguns, eu tive oportunidade de conhecer fábrica na Polônia, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Itália, na Espanha. Há 20 anos atrás, quem é a melhor planta, né, em produtividade? Tem que ir a Vitória, na Espanha. Né? Então, a gente ia a Vitória, ficava lá 15 dias, ficava lá um mês, para aprender com eles como é que eles faziam essa gestão. Qual que era a melhor planta em qualidade? A qualidade é na Alemanha. Então, viajava para uma fábrica na Alemanha para poder também fazer esse benchmark interno. Com a entrada do Lean, a coisa começou a criar um padrão, né? Começou a criar a barra foi colocada numa altura e quem estava em cima, ótimo, né? E a barra sempre vai subindo, porque o Lean ele é dinâmico, ele é o progresso contínuo, ele vai sempre pedir mais, mais, mais e mais. E aí quem estava embaixo começou a ter que botar esforço, né? Se esforçar para poder chegar nesse ritmo. E hoje o que a gente tem hoje é um sistema que acompanha a produção, que gere a produção, com conceitos do mercado, com conceitos do Lean. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Todas as ferramentas que o mercado pratica, por exemplo, como Kanban, como 5S, isso tudo está lá atrás. A gente começa a montar uma base, né? E aí a base mesmo de tudo começa com a responsabilização do chão de fábrica, né? Que a gente chama na Michelin de organização responsabilizante. Então, há 15 anos atrás, há 20 anos, começou esse programa de responsabilização, porque se o operador que estiver na máquina, né, se a pessoa que estiver rodando a máquina, fabricando o produto, e eles trabalham 24 horas, a planta de Campo Grande trabalha 24 horas, se ele não conhecer o estándar, se ele não conhecer os padrões, se ele não conhecer o modo operatório, se ele não estiver bem informado, ele não vai fazer um bom produto, né? Ele não vai fazer produção. Então, hoje, as equipes, as equipes de produção, elas hoje têm essa responsabilidade, elas receberam essa formação de elas mesmas acompanhar a produção e elas mesmas pararem a produção ou mudarem um produto, fazer um setup, porque a produção pede isso, porque o cliente seguinte, né, o cliente interno precisa. E antigamente, eu vou dar um exemplo bem prático.
o operador recebia um programa de fabricação com tantos produtos, né, e cada produto uma quantidade. E ele fabricava. Aquilo ali era o trabalho dele. Ele recebia um papel e ele tinha que fabricar aquilo ali. Então, pesava o produto, fabricava, botava na máquina, e ele não estava sabendo se aquele produto estava precisando no estoque, se o cliente ia puxar aquele produto no dia seguinte ou daqui a 5 dias. Ele não interessava a ele. O que ele tinha que fazer era produzir o que davam para ele produzir. Isso até 3, 4 anos atrás era a verdade, era o que a gente chama no mercado de produção empurrada, né? Ele fabricava e ia empurrando, e enchendo o estoque. E aí você chegava, às vezes, num armazém, imagina um armazém de, sei lá, 500 metros quadrados, lotado de misturas, lotado de produto, com 3 alturas de palete, e o cliente, às vezes, vinha buscar um produto na empilhadeira, no caminhão, e não tinha o produto do cliente. Porque aquele produto não tinha sido fabricado, porque o planejamento ou mediu o estoque errado, ou não calculou certo, sei lá, fez alguma coisa errada. E hoje isso foi morrendo, isso foi acabando. Então, hoje, a própria equipe, né, ela trabalha com um sistema de Kanban, né? Então, eles têm níveis de produção, então tem o nível mínimo, o nível máximo, e ele chega de manhã, a equipe, quando passa uma equipe para outra, a gente tem 3 equipes, 3 horários, 8 horas entra uma equipe, 4 horas entra outra equipe, meia-noite entra outra equipe, eles se conversam 10 minutos, ele tem uma passagem de equipe de 5 minutos, de 10 minutos, e ali eles veem os problemas, qual a máquina que está parada, qual a máquina que entrega a manutenção, se teve um problema de qualidade, se tem falta na equipe, se tem absenteísmo, e eles se organizam e eles veem, olha, esse produto aqui o cliente pediu para amanhã, 8 horas da manhã. Então ele sabe, ele faz a programação. O operador que chega no horário dele, o operador, o líder da equipe, a gente chama de condutor ou de líder, ele faz a programação dele. E não é um técnico, por exemplo, ou uma pessoa do planejamento, que às vezes é um domingo, o cara está em casa, está na praia. Esse cara ele tem muito menos visão do que está acontecendo na fábrica do que quem está na fábrica. Então, esse conceito hoje de produção puxada, né, ele está bem enraizado, as pessoas entendem bem. Isso no início foi difícil, porque tem hora que ele tem tanto estoque, tem tanto produto. Por exemplo, se o cliente seguinte quebrou uma máquina e não vai produzir nas próximas 12 horas, ou na próxima equipe, e eu for fabricar, para que eu vou precisar fabricar se o cara não vai precisar do produto? Então, eu paro... Uma coisa, Dauro, desculpa te cortar, mas a gente via muito também, eu acho que aí você pode, às vezes até para ganhar o prêmio de produção, não vou parar a máquina para não ter que fazer uma troca de dimensão, e aí vou produzir direto, e aí mesmo não precisando. A gente via muito disso, até pela falta de responsabilização das pessoas. O prêmio de produção, ele entrou e ele foi também evoluindo no tempo. O prêmio de produção, ele era realmente, como você está falando, ele era muito ligado ao volume, muito ligado à produção. E, lógico, uma indústria, uma manufatura, ela tem que fazer volume, até para ter produtividade. Mas o prêmio de produção, ele foi sendo estudado ao longo do tempo. Hoje ele é muito mais focado na ilha, ele é muito mais focado no posto de trabalho do operador. Ele tem alguns indicadores comuns, né, da planta, do departamento, mas ele tem algumas coisas ligadas ao próprio trabalho do operador que está na máquina. Tem coisa ligada à segurança, tem metas de qualidade e tem metas de produção. Nesse caso, se ele para a produção, porque o cliente seguinte não precisa de produto, ele está superlotado e ele vai fazer produção excessiva, ele lança um código que não vai penalizar o prêmio dele, que a gente chama de sobrecapacidade. Então, ele para a máquina dele e aí ele pode limpar, ele pode chamar a manutenção porque tem um vazamento e ele não vai precisar parar numa preventiva para tirar aquele vazamento. Ele pode limpar, por exemplo, uma máquina que está sem poder parar a 2, 3, 4, 5 equipes, ele vai poder fazer uma limpeza na máquina, ele vai poder organizar, por exemplo, se ele tiver a recepção de matéria-prima dele e tiver algum problema, ele vai poder organizar. Então, ele para em sobrecapacidade para não fazer estoque à toa. Uhum. E você viu, assim, fora, você já citou essa questão do Kanban, né, da produção puxada, que ajudou muito a reduzir os estoques, por consequência, a quantidade de não conformes, que você começa a tratar mais rapidamente, né, o problema, e os problemas começam a aparecer, né, que é o que diz a filosofia. Quando você
elimina os teus estoques, acaba que os problemas começam a aparecer. Quando você trabalha com estoque alto, você acaba, né, escondendo os problemas. Você viu outros ganhos fora isso na aplicação do MMW, no caso da Michelin, Link é bem similar? Que ganhos que você poderia citar como principais? Eu vejo, por exemplo, hoje a gente reduziu drasticamente o estoque de matéria-prima. Então, hoje a gente tem muito menos matéria-prima na fábrica do que a gente tinha há 10 anos atrás. Né? E hoje seria quase que impossível ter o nível de estoques que a gente tinha no passado, porque hoje a diversidade de produto é muito maior. Quando eu entrei na Michelin em 1986, né, nós fabricávamos, sei lá, 30 apelações, 30 tipos de misturas diferentes. Hoje a gente fabrica mais de 100. Então, e cada mistura tem matérias-primas comuns, tem muitas, mas tem produto que a matéria-prima é exclusivo para aquele tipo de mistura, que vai levar naquele tipo de pneu. Então, hoje, a gente reduziu os estoques de matéria-prima, o estoque de produtos semi-acabados, os estoques intermediários, e reduzir o estoque final. Isso se reflete desde a entrada do produto químico, da borracha, até o pneu que tem para ser entregue para o cliente. Isso é um ganho que a gente viu. Outro ganho que a gente observa muito é a questão de layout. E aí, como você está mais focado e começam a aparecer os problemas, foi o que você falou, às vezes o cara tinha que se deslocar 300, 400 metros para entregar um papel para dizer que um produto foi liberado para o setor seguinte avançar com esse produto. Isso hoje vem sendo estudado, a gente falou já aqui que o progresso é contínuo, né? E o Lean é bem isso, cada vez a gente tem que progredir mais. Hoje os layouts, as oficinas são muito mais otimizadas. Então, o deslocamento, aquele tempo desnecessário, deslocamento do operador, ou até a máquina também rodando vazio, hoje em dia isso está muito menos. A gente está muito mais otimizado nessa questão, entendeu? Hoje, você sente no operador, quando ele não faz a produção porque aconteceu algum problema, porque a máquina quebrou, ou porque a manutenção não conseguiu resolver um problema rapidamente, você sente que ele responde por aquilo. E ele não simplesmente diz, não, a máquina quebrou, o problema é do chefe. O chefe que vai dizer por que não produziu. Hoje não. Tem a questão do prêmio, mas a questão do prêmio já tinha, né? Mas hoje tem essa questão também dele saber que ele decide. Ele se responsabiliza pelo problema, pela máquina dele, né? Bastante.